Só esta semana. Vejam o que Nicolas cometeu de crimes esta semana. Ele conclamou os seguidores dele para que o Nepal, aquilo que está acontecendo no Nepal, se perpetue aqui no Brasil também. Ele quer pessoas queimadas, pessoas mortas, tudo para tirar a esquerda do poder. Apregou golpe de Estado. Também está fazendo uma campanha para que pessoas de esquerda sejam demitidas das empresas. Pautado naquele trabalhador de esquerda que desdenhou da morte do nazista. E quando o nazista foi morto, ele acusou a esquerda. E na verdade foi outro nazista que o matou. É como o Nicolas, ele corre muito risco, porque ele está passando a perna naquelas pessoas que estão lá do lado dele, aqueles extremistas que todos querem ser presidentes assim como ele, e ele corre risco. Mas realmente um esquerdista, muito erroneamente um estudante, o ameaçou. Enquanto isso, o outro fascista, Eduardo Bolsonaro, conclama a extrema-direita do mundo para se unir. E já há movimentos de extrema-direita, como está tendo lá no Reino Unido, um movimento gigantesco contra os muçulmanos. O mesmo processo que aconteceu aqui nos Estados Unidos com Trump em relação aos latinos, está acontecendo lá no Reino Unido. Que bonito, né? E eles estão conclamando os seguidores a nos matar. São aqueles apitos de cachorro covardes que eles dão para depois, quando são questionados, não foi bem isso, não era por aí, igual o Bolsonaro no julgamento. Viu, Nicolas, você com essa sede de ser presidente, toma cuidado com seus pares aí, viu? Eles mesmos podem fazer alguma coisa com você. E você é muito agressivo. Você tem muita testosterona. Dá pra ver nos teus traços infantis. Viu, Bravão? Eu, por exemplo, não fico contente com o que aconteceu com o fascista lá nos Estados Unidos. Eu queria que ele fosse preso, como o Bolsonaro. Eu queria que os discursos de ódio de vocês fossem parados. E antes de você dar uma de vítima, eu não quero que você morra, eu quero que você seja preso. E cuidado, viu? Porque a papuda lhe espera. Viu? Nicolas Ferreira lançou um movimento para que as empresas demitam os funcionários considerados extremistas. Mas sabe quem é realmente extremista na empresa? O seu patrão. Extremista é quem obriga o trabalhador a trabalhar doente, é quem inventa um banco de horas só para não pagar hora extra, ou até mesmo quem atrasa o salário e ainda faz o trabalhador agradecer por isso. Agora querem dizer que um post nas redes sociais é mais grave do que explorar gente todos os dias. Cuidado, essa narrativa pode ser para que a empresa use para cortar gastos. Mas atenção, juridicamente, demissão sem justa causa tem que pagar tudo. E política não é uma justificativa barata para isso. Então, empresário, toma cuidado. Antes de sair por aí chamando todo mundo de extremista, pensa o que você faz todos os dias lá na sua empresa, explorando o trabalhador sem cumprir os direitos trabalhistas. As autoridades têm que tomar providência com relação ao comportamento do deputado federal Nicolas Ferreira, que está incentivando o ódio nas redes sociais. Nicolas Ferreira pegou para ele, aquele atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Utah, um maníaco fascista e extremista, tirou a vida do Charles Kirk. Charles Kirk, que era extremista, era homofóbico e racista. Ele falava em nome de Deus, mas ele dizia mesmo, não, você não tem que usar empatia. Empatia para quê? Ter pena do outro para se lascar no lugar dele? Esse era o pensamento desse cara. E o extremista que tirou a vida dele era armamentista desde criança, desde pequeno. Tá saindo as fotos dele aí, com a arma na mão. Eu não vou colocar a foto do moleque com a arma na mão, porque senão a plataforma derruba o meu vídeo. Então o Nicolas tomou as dores do cara para cá pro Brasil. E agora, tá dizendo, olha, a esquerda, nos Estados Unidos, desde quando, Nicolas Ferreira, o presidente Lula apoiou armas? Ao contrário de vocês, tu já postou vídeo com arma na mão. Vocês da extrema-direita, a maioria, já postaram vídeo com fuzil na mão, com armamento na mão. E a gente é contra a arma. Aí vocês ficam jogando para cima da esquerda. Vocês são aquilo que vocês falam. E o Nicolas agora teve a ideia, dizendo o seguinte, olha, se a gente não tem poder dentro do STF, tem sim. Tem o André Mendonça, tem o Nunes Marques e agora tem o Fux. Não, mané? E agora ele teve a ideia, junto com os empresários, de demitir aquelas pessoas que pensam diferente deles. Ou seja, demitir quem vota no presidente Lula. Essa é a ideia desse moleque, que no trabalho não faz porra nenhuma. Eu vou rodar o vídeo dele aqui, tá? Estava debatendo nas universidades. E daí a gente começa, obviamente, um movimento para que, quais armas nós, direita, nós temos? A gente não tem, meu irmão, a grande mídia, a gente não tem o STF, a gente não tem os meios judiciais, a gente não tem as universidades. Isso é um trabalho, obviamente, que a gente está trabalhando para poder ter, mas nós não temos agora. Qual que é o meio de ação que nós temos? Expor essas pessoas, para que, da mesma forma que elas são livres para poder falar, as empresas também são livres para poder demiti-las. Nós que somos de direita, se a gente comete um erro, tira uma fala de contexto, a gente é investigado, abre inquérito, fala que nós somos nazistas, fascistas, fala que...
Gente, olha o que aconteceu lá no Nepal, uma revolução. Pessoas influenciadas através das redes sociais fizeram isso lá no Nepal. Inclusive, a extrema-direita aqui no Brasil, eles não querem a regularização das redes sociais. Pra quê? Pra disseminar ódio, disseminar fake news. Olha aqui o que saiu na Veja. Mas antes de ler o que saiu na Veja, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Luiz Fux condenou o pessoal, o pobre de direito, que tá na papuda e na colmeia. E absolveu o inelegível. É a mesma coisa que acontece com esse pessoal, porque o Nicolas é peixe grande. O Nicolas tem muito dinheiro, tem agência de publicidade para disseminar fake news pelas redes sociais. E o pobre que for fazer isso vai ser preso. Tá? Talvez seja até venha a óbito, né? Porque a polícia vai botar para cima. Incentivados por esse cara. Esse cara é um perigo para nossa democracia. Deixa eu ler agora aqui o que saiu aqui em cima. Esposa de ex-premier do Nepal é queimada viva durante onda de protesto no país. E olha aqui o que o Nicolas colocou aí. Presta atenção, porque esse cara usa o nome de Deus, tá, para atacar as pessoas, só pode ser. Porque olha aqui o que ele colocou. Menos um regime comunista no mundo. Amém. É assim que tu leva a palavra do Senhor para as outras pessoas? Desse jeito? Incentivando a violência no nosso país. Porra, cara, cadê a justiça? Não toma providência com relação a esse cara? Deixa eu rodar um vídeo dele aqui com relação ao que ele pensa da Marielle. Fica ligado aí. Pô, por que tava sendo votado lá em BH o dia da Marielle Franco? Falei, primeiro nós estamos em BH. Então assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa fluoxecheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é fluoxecheira, pô? Abortista. Mas por quê? Então vamos supor, então. Pô, vamos supor que pra mim, eu defesa de matar criança dentro do vento, pra mim não presta. Eu não presto, então, porque eu não sou um cara totalmente contrário ao aborto, não. Mas, Eu sou a favor, veja bem, eu não sou a favor que você libere para as pessoas serem matando. Eu sou a favor que haja uma regularização, ou seja, uma forma... Pra matar seu filho de forma regular. Não, que existe uma forma de você fazer isso que não seja clandestina. Existe então, matar seu filho, critério... então, formalmente. Não sei, não é o meu caso. Eu, se tivesse um filho, eu teria. Eu posso ter, não tem problema, mas... Existem várias pessoas que querem, ou foi um acidente, ou que são contra, e que essa pessoa vai tirar o filho de qualquer jeito, você sabe disso. Eu sei, mas então, aí, eu sou a favor que haja uma regulamentação. Mas aí a gente tem que institucionalizar isso? Não, eu acho que tem que ter um jeito de não ser clandestino. Tá, mas é isso que eu tô te falando, tá? Tira o clandestino e aí coloca de forma o quê? Formal, legal? Não tipo assim, sei. ó, vem cá, Su. Não, eu não tenho solução. Eu entendi. Tipo assim, pô, faz um aborto legal aqui, que aí você só não mata, em vez de você morrer junto com seu filho, você mata só seu. Cara, esse moleque é muito cara de pau. Tá? Porque ele sabe que existe, né? A regularização do aborto, até em Israel existe. Então, aqui no Brasil, ele quer cantar de galo. Ele era contra a Marielle porque a Marielle tinha um pensamento ideológico diferente do dele. Ela era contra armamentos. Ela pensava na regularização do aborto, como acontece agora. De repente o estuprador estupra tua filha e faz um filho na tua filha de 10, 12 anos. Tu vai querer? E aí esse cara vem com essas ideias. O outro lá era a mesma coisa. E o Nicolas, ele coloca amém no final, né, pra esse tipo de situação. Então, galera, curte, comenta e compartilha. Esse cara tá insuportável. Tá incentivando o ódio nas redes sociais. Ele, Gustavo Gai e aquele tal de Pavinato, aquele vereadorzinho de bosta lá de São Paulo. Tá ok, galera? Tamo junto. Não, o Nepal não é exemplo para o Brasil. A extrema-direita brasileira se inspirou na invasão do Capitólio nos Estados Unidos para fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro. E agora estão querendo ir além na violência, se inspirar nesses protestos que estão acontecendo no Nepal, que já mataram mais de 25 pessoas e queimaram viva a ex-primeira-dama do país. Antes de falar dos riscos que é importar o caos do Nepal para o Brasil, deixa eu só te explicar o quão absurdo é comparar o Brasil com o Nepal. O Nepal era uma monarquia até 2008. Levaram 10 anos de guerra civil e mais de 17 mil mortos para a monarquia acabar e virar um parlamentarismo. No meio desse processo, o príncipe herdeiro chegou a assassinar o seu próprio pai, o rei, e se matar em 2001. E desde que o Nepal virou um parlamentarismo, já se passaram 17 anos e 14 governos diferentes, com 2 partidos comunistas e um de centro se alternando no poder. A direita é presente lá no parlamento, mas é minoritária, e a maior parte deles defende a volta da monarquia. Nada disso tem paralelo com o Brasil. Ou seja, a democracia brasileira não é perfeita, mas nós temos instituições muito mais sólidas e estáveis do que o Nepal. Se as falas da extrema-direita brasileira escondem a realidade do Nepal, o que é que elas revelam? O próprio amor pela violência e desprezo pela democracia da extrema-direita brasileira. Aqui no Brasil, eles não têm motivo nenhum para tocar fogo em prédio público ou assassinar políticos. Até porque, nos últimos 10 anos, eles fizeram parte do governo em 7 anos. Todos eles, direto ou indiretamente, através do voto. E hoje continuam tendo maioria no Congresso em vários assuntos. Então, se eles querem fazer algo diferente no Brasil, que ganhem as eleições e não fiquem incentivando violência. Até porque aqui no Brasil a democracia tem força. E isso ficou claro na eleição do presidente Lula, quando o 8 de janeiro deu errado, e também na condenação dos golpistas que está acontecendo agora. Para vocês verem como são as coisas. Vocês lembram, né, do Punhal Verde? Houve um plano, uma tentativa que não foi executada de matar o presidente Lula, o vice-presidente e o Moraes. Vocês estão lembrados disso, né? Houve uma tentativa, um plano que não foi executado. Tudo bem, né? Os autores estão presos. Até demorou para eles serem presos, mas só que a extrema-direita estava argumentando que existia uma tentativa, que não era para prendê-los, porque eles só fizeram falar. Foi nada disso. Inclusive o Alexandre de Moraes, né, mostrou lá uma maquete do plano dos caras. E eles conversando, né, entre eles, via o WhatsApp, não sei qual era o tipo de mensagem. Então, pegando o primeiro exemplo, né, do presidente Lula, do Alckmin e do Moraes, que foram ameaçados,
né, pela uma tentativa de executá-los. Agora eu pego esse mesmo exemplo pro Chupetinha agora, que foi ameaçado também. Mas só que com o Chupetinha, o cara ameaçou, planejou e não executou, mas foi logo preso. A extrema-direita pediu logo a prisão dele. Quer dizer que pro presidente Lula, pro Alckmin e pro Alexandre de Moraes, a tentativa não valia, né? Não valia de nada. Agora pro Chupeta vai. Não, tem que prender logo o cara. Ameaçou o Chupetinha, que tá cheio de seguranças ao redor dele. Esse cara tem que ser preso. Nem argumentaram nada. Não falaram assim, não, olha, houve uma tentativa. A mesma coisa que aconteceu com o presidente Lula. E a extrema-direita todinha, vagabunda, né, falou, olha, não tem que prender os militares. Eles só planejaram, só falaram. E agora, com os petinhos diferentes? O cara só falou também. Mas vocês são assim, vocês são lixo da humanidade. Tamo junto. Seu Nicolas Ferreira criou um burburinho hoje com o seguinte tweet. O movimento começou. Demita os verdadeiros extremistas da sua empresa. Denuncie. E tá indo atrás dos extremistas. E aí eu fui pesquisar para saber o que Nicolas Ferreira fez antes de virar político. Nicolas Ferreira nunca trabalhou na vida. Nicolas Ferreira, antes de virar político, nunca teve que abrir uma PJ para poder aceitar o emprego que não contratava um CLT, nunca trabalhou CLT, nunca trabalhou cooperado, nunca fez bico. Nicolas Ferreira nunca trabalhou na vida. E se por algum acaso o seu Nicolas Ferreira trabalhou, ou alguém conhece aí que ele já trabalhou, me manda aqui os dados, me comprova que ele já trabalhou, que eu retifico esse vídeo, porque eu pesquisei aqui, e a vida de Nicolas Ferreira, antes de ser político aqui, nos sites que eu pesquisei, ele nunca trabalhou na vida. E aí eu tenho uma outra pergunta. Da família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro já trabalharam ou foram direto na política também? Que aí explicaria muita coisa, né? A hipocrisia de Nicolas Ferreira. Eu quero que você preste atenção nessas duas imagens aqui. De um lado a gente tem um influenciador de direita, Charlie Kirk, norte-americano, que sofreu um atentado à bala no pescoço e veio ao óbito. Do outro, a gente tem a menina Hind Rajab, que faleceu vítima também de um atentado, de um regime terrorista. Ela recebeu 365 tiros de artilharia de tanque no carro em que ela se encontrava junto com a sua família. Morreram ela, mais 6 pessoas. Era uma menina inocente, de 5 anos. Do outro lado, o Sr. Charlie Kirk era a favor do porte de armas, era a favor da execução pública de pessoas que cometiam pequenos delitos, e ele era um reconhecido supremacista branco. Esse é o cara que merece a empatia do Nicolas Ferreira. Já a Hind Rajab, não. O Nicolas nunca fez um post emocionado sobre a Hind. O Nicolas nunca escreveu uma linha nas suas redes sociais reclamando das pessoas que não ligavam o suficiente para a morte da Hind. Só pro Sr. Charlie Kirk. Ele só tem pena daqueles que não têm pena de ninguém. Essa é a extrema-direita. Eles só olham para os seus próprios mortos. E vamos falar a verdade, tem muita gente na fila antes para a gente ter pena do que esse pessoal aqui. Nicolas Ferreira foi ameaçado de morte por um estudante do Espírito Santo. Reclamou à Polícia Federal, que foi lá e prendeu o jovem estudante. Corretíssima ação da Polícia Federal. Entretanto, eu vou mostrar aqui perfis da extrema-direita que estão seguindo Nicolas, Gustavo Gayer e outros influencers da extrema-direita brasileira, que estão se achando no direito de também ameaçar de morte Lula, Alexandre de Moraes, influenciadores de esquerda que pensam diferente deles. Antes de eu detalhar, eu quero que você me siga, deixe o like, comente esse vídeo e compartilhe, por favor. Compartilhe e marque a Polícia Federal. Porque se a Polícia Federal agiu corretamente ao prender o estudante que ameaçou o Nicolas, a Polícia Federal também precisa agir rapidamente para prender, agora você vai ver aqui passando embaixo os perfis, para prender todos esses cidadãos, que alguns de forma bem direta, outros de forma indireta, estão ameaçando autoridades brasileiras e cidadãos comuns, como eu, como você, que pensam diferente deles. As ameaças começaram a aparecer em larga escala desde o momento em que houve aquele lamentável assassinato de Charlie Kirk, nos Estados Unidos, aquele influencer da extrema-direita estadunidense, morto por um atirador de 22 anos. Eles começaram a sugerir, aqui no Brasil, eles que eu digo, os influencers, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e outros, sugerir que aqui deveríamos fazer coisas parecidas. De forma velada, mas fizeram. E os seus seguidores passaram a comentar, passaram a indicar que o caminho para solucionar problemas seria tirar a vida de pessoas que são desafetas ou que pensam diferente deles. Polícia Federal, é preciso agir contra estes aqui também. Não dá para deixar passar batido. Se prender o estudante que estava ameaçando o Nicolas, tem que prender todos esses que eu estou mostrando aqui e muitos outros, porque as ameaças continuam acontecendo. Por
Essa daqui não esperava, né, Nicolas? Resgataram um vídeo do Nicolas Ferreira no tempo da Marielle Franco, porque agora eles estão defendendo aquele, eu acho que é Charles Cante, lá que da Universidade dos Estados Unidos. Agora eles estão fazendo aí, né, uma política em cima disso. Só que aí resgataram um vídeo do Nicolas Ferreira zombando da Marielle Franco. Vamos lá, vai ter que pedir demissão de cargo de deputado, hein, Nicolas? Eu comecei um movimento para poder demitir pessoas por suas posições políticas, o que não é verdade. O que nós estamos pedindo é que as empresas, elas demitam pessoas que têm posições de apoiar, de comemorar, de incentivar a morte de seus opositores políticos. Ponto. Essa aqui é a grande questão. Por que estava sendo votado lá em BH o dia da Marielle Franco? Eu falei, primeiro nós estamos em BH. Então assim, caguei. Segundo, eu não é uma pessoa, falou Seixeira, né? Porque que morreu. Terceiro, pra que nós vamos instituir dia de E aí segue, Gilvan da Federal, que já o Lula né, galera? O pai do André Fernandes, aquele que quebrou a placa da Marielle, que tava lá com a camisa de Bolsonaro. Ô, Nicolas, aí quer dizer que se a pessoa falar o que você falou nesse vídeo aí, eu tô é cá, né, pra Marielle Franco, então quer dizer que se a pessoa dizer que tá cá, lá pro que aconteceu, é errado. Mas você aí já falou em vídeo. Eu não, eu respeito a dor de todo mundo, né, galera? É tanto que eu nem faço nem pra um lado nem pro outro. As minhas notícias é sempre na mesma linha, respeitando a todos, de esquerda, de direita, de centro. Mas você não, você tem um passadozinho bem obscuro, né? Sobre aí a Marielle Franco, o Anderson Torres, me lembro. Se eu for pegar os comentários daquele tempo, meu amigo, vai ter que ter muita gente aí atrás, né, galera, da jaula. Bem, com base nas análises desse vagabundinho em relação a demitir aquele que vibra com a morte alheia, então ele também tem que perder o empreguinho dele lá na Câmara dos Deputados. Vocês não acham? O que vocês acham? Vejam aqui, no restante do vídeo, que nós da esquerda não somos tratados da mesma maneira como o Nicolas. Nicolas, nossa, o rapaz ameaçou, já tá preso. Agora, aqui eles esperam morrer e olhem o que já está acontecendo também. Vejam neste vídeo. O que mais está acontecendo? Já tem gente aí apanhando de patrão, tomando soco na cara, por protestar. Em Bauru mesmo teve um problema com a World Tennis, lá do calçadão, que um rapaz de esquerda foi agredido, um senhor, por um valentão. Mas depois os protestos foram muito grandes, ele nem abriu a loja, né? É um valentão. Fico bem feliz pelo Nicolas Ferreira, né? O homem ameaçou a vida dele e rapidamente a polícia agiu. Eu queria mesmo agilidade, no meu caso, onde um homem da extrema direita me ameaçou. Falou que descobriu meu endereço, que vai me arregaçar toda, que vai me furar de bala. Ainda nada aconteceu. Mas o Nicolas Ferreira teve a sua vida preservada. Aí eu faço a pergunta: quem vai preservar a minha vida? Ou será que a vida do Nicolas vale mais do que a minha? É a quantidade de dinheiro na conta bancária? É o cargo político? O que seria? Porque a justiça não funciona para todos. Mas é apenas uma mulher que está sendo perseguida por um homem, e esse homem diz que vai arregaçar ela toda e vai furar ela de bala. Não é nada. A vida do Nicolas é muito mais importante. Pessoal, não pula esse vídeo. Eu vou precisar da ajuda de vocês para compartilhar o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou virar a câmera para vocês verem, vou explicar essa situação. Por favor, ajude a compartilhar, deixe seu comentário aqui para a gente denunciar esse absurdo que está acontecendo aqui. Pessoal, são 5 e pouco da manhã, nós estamos aqui em frente à empresa AL Puxadores, aqui em Mauá, no ABC Paulista. Tá aqui os trabalhadores revoltados fazendo um protesto contra os donos dessa empresa que simplesmente agrediu na porrada um trabalhador. Bateu, machucou o nosso companheiro aqui porque estava fazendo uma assembleia reivindicando seus direitos. Eu vou deixar as imagens para que vocês tirem as conclusões. E nós estamos aqui, ó, em um protesto organizado repudiando esse ato. O departamento jurídico do sindicato já foi acionado para tomar as medidas cabíveis, mas os trabalhadores estão revoltados. Ajude a compartilhar, vamos denunciar. AL Puxadores é o nome da empresa. Os próprios donos dessa empresa aqui agrediram na porrada um trabalhador. Vou deixar as imagens aí para que vocês possam ver o que aconteceu. Nós somos direito. Olá, companheiros e companheiras. Hoje estamos aqui, infelizmente, para tratar de um fato lamentável.
ocorrido durante uma assembleia ontem na L Puxadores, empresa que fica localizada ali em Mauá. Ontem realizamos uma assembleia lá de PLR e na qual tinha algumas demandas dos trabalhadores, algumas críticas, a qual foi relatada lá, e para nossa surpresa, ao término da assembleia, por uma atitude de total despreparo ali, truculência, os proprietários da empresa vieram e agrediram o nosso companheiro. Agrediram ali fisicamente, inclusive estamos aqui com o boletim de ocorrência, tomamos todos os encaminhamentos jurídicos, que é o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito. Agora o próximo passo aí é a gente acionar o Ministério Público também para que abra uma ação civil pública e informar também a Organização Internacional do Trabalho sobre essa prática antissindical da empresa. O companheiro está aqui com a visão bastante prejudicada, a gente não sabe qual que é a consequência disso aí, se há risco de perda de visão ou até diminuição da visão. Então nós estamos também fazendo todo esse ato aí jurídico e estamos convocando aí todo o movimento sindical da região para que na próxima sexta-feira, às 5h30 da manhã, a gente faça um ato de repúdio lá na porta da empresa contra essa arbitrariedade cometida aí pelos proprietários da empresa.